Pai do Senhor, amados. Amém. Que maravilha. Para mim é um privilégio imenso. Para mim é uma alegria. Você não tem noção, querido, como sei da responsabilidade e reconheço. Por isso, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque é só por causa dele e por ele que nós estamos aqui nesta noite. E a confiança do presbitério, sobre o convite do bispo Jair, da liderança da igreja, quero agradecer. Confesso que tem umas 3 ou 4 semanas que ele disse que eu ia ministrar hoje, no dia 13. Confesso, querido, que não tem sido fácil, mas eu fico feliz. Estou aqui com muito tremor. Isso eu não quero perder. Porque, queridos, vou dizer uma coisa para você. Se eu ficar prático nisso aqui, aí eu vou perder a presença. Hoje de manhã eu ouvi uma palavra tremenda. Aliás, tem sido ministrado palavras extremamente poderosas aqui de cima. No domingo passado, a pastora Jailza ministrou, se não falha a memória, em João 14,6, que diz que ele é o único caminho. E é verdade, não existe atalho. E aí à noite a presbítera Andréia ministrou, se não falha a memória, em Crônicas 7,14, se não falha a memória, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a terra. Ó, que tremendo. E aí hoje pela manhã teve um banquete também. O bispo Jair ministrou uma palavra tremenda no livro de Lucas 5, que fala da pesca maravilhosa. E que unção, querido. Confesso que essas ministrações têm me ensinado muito. Eu tenho aprendido bastante. Eu louvo a Deus por cada um que tem subido aqui para ministrar uma palavra, porque tem sido um instrumento de Deus na minha vida e na vida de cada um, eu tenho certeza. Da mesma forma como o bispo Jair ministrou da manhã, sei que estar aqui com ele tendo ministrado pela manhã não é fácil. Mas também fico à vontade, porque não foi ele, e nem é eu, e nem é nenhum de nós. Foi o Espírito Santo através da vida dele. E dessa mesma forma, da mesma unção, querido, que estava aqui de manhã, ela continua aqui nesta noite. E ela só não ficou aqui no templo porque ele não habita em lugar vazio. Isso aqui é apenas um espaço. Agora ele faz presente, porque eu e você estamos presentes aqui. E tenho certeza que ele vai continuar falando conosco, porque o que eu vou falar não é a minha palavra, como diz o bispo Jair, é a palavra de Deus, é ela que doutrina. Então, diante de tudo isso, eu queria ler um texto também, que também está em Lucas. É um texto muito conhecido da igreja. Lucas 10. Lucas 10, 25. É um texto muito conhecido que fala do bom samaritano. E uma das coisas que me chamou a atenção, e tem me chamado a atenção, estes dias, por onde a gente passa, e aí isso me pegou também, por isso que eu estou hoje aqui falando, eu queria falar um pouco a respeito disso nesta noite. O Espírito Santo de Deus tem me incomodado, sabe, queridos? Eu não sei você, mas eu tenho visto muita insensibilidade, e ela não é lá fora, é no corpo de Cristo. Insensível. Porque se você for lá fora, as pessoas estão insensíveis mesmo, faz parte.
Elas não estão preocupadas uma com a outra. E nós? Somos, como o bispo Jair acabou de dizer, doutrinados pelo Evangelho de Jesus. Então eu queria, diante disso, ler esse texto com vocês, que está aqui em Lucas 10, do 25 até... E o que me chama a atenção nesse texto é que um certo conhecedor, um mestre da lei. E é interessante porque o mestre da lei, nesse texto, ele vai interpelar quem? Jesus. Quem que ele vai colocar à prova? Aliás, já começa o texto, é complicado. Como é que alguém já quer colocar Jesus na prova? Então vamos ler. Eis que um certo homem, intérprete da lei, que se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? Jesus é tremendo, né? O mestre da lei pergunta, e imediatamente ele devolve para ele a pergunta. E aí isto ele respondeu: Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse: Respondeste bem, corretamente, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E aí aqui, querido, eu confesso que é tremendo quando Jesus está no ambiente, quando Jesus quer trazer de volta a pessoa para a realidade do Evangelho. E aí ele mostra aqui um texto, um cenário. Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos e, retirando-se, deixaram-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, o vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia pelo seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu dele e, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: Cada um cuida deste homem, e se de alguma coisa gastasses a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 me parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Perguntou Jesus. O intérprete da lei usou de misericórdia. Aí o intérprete da lei responde: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: Vai e procede de igual modo. Gente, é tremendo o cenário. Um caminho, um homem assaltantes, um homem passando. Ele é saqueado, roubado, deixado semi-morto do caminho. E por aquele mesmo caminho, nesse mesmo cenário, lá vem um sacerdote, um levita. E aí Jesus é tremendo. Jesus vai colocar nesse cenário todinho alguém improvável.
Eu gosto de Jesus porque ele é improvável. Jesus é onde eu não consigo enxergar, ele vê. Ele vê além do que eu vejo. Ele faz além do que eu faço. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, pois é a palavra de Deus. E aí ele introduz nesse texto um samaritano. Alguém que naquela época, se você olhar para o histórico, era alguém desprezível, alguém que não se misturava com os judeus. Porque se você olhar aqui o texto, ele podia pegar, fazer um comparativo com um judeu. Era o mais plausível, afinal de contas, né? O mestre da lei está lá. Por que eu estou falando o que eu falei para vocês? Porque da insensibilidade. Porque, querido, neste caminho tinha um sacerdote e um levita. E é impressionante. Eles passaram. A Bíblia diz que passam pelo caminho. Deixa eu te falar algo. Esse caminho, ele acho que existe ainda hoje lá. Esse caminho ele saía de Jerusalém para Jericó. E se não falha a memória, é uma das estradas mais perigosas. Se você ler o texto, você vai ver. Até alguns chamavam como a estrada do sangue, ou estrada sangrenta. E eu fico impressionado porque Jesus só queria responder o mestre da lei que diz: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E ele cria todo esse cenário. Eu falei, puxa vida, que coisa. E aí passa o homem, ele é atacado por ladrões, é deixado semi-morto naquele local, caído. E nesse mesmo caminho, vem um sacerdote. A Bíblia diz que o sacerdote naquela época cuidava do templo. Era o cara que levava os sacrifícios lá no templo, tudo. Provavelmente alguém que fazia tudo que aos olhos humanos poderia olhar e falar: nossa, é excepcional tudo que ele está fazendo. Mas ele passa por esse caminho, vê o caído, vê alguém sangrando e passa. A Bíblia diz que ele passa e nem se importa com aquela situação. No mesmo texto, a Bíblia diz que lá vem um levita, que era discípulo do sacerdote. Provavelmente alguém que cuidava lá do templo, do louvor, cuidava do templo daquela época. E da mesma forma, esse age. Passa da mesma forma ao largo. Olha lá a cena, o homem caído, ensanguentado, quase morto, passa ao largo. E aí o que impressiona, Jesus introduz na cena o bom samaritano. Alguém, querido, que naquele caminho, provavelmente, aquele que estava caído lá era um judeu. Provavelmente, aqueles caminhos ali, porque Samaria, se você olhar lá na geografia, ela está um pouco distante dali, não era caminho daquele samaritano. Mas passa aquele samaritano descendo. E a Bíblia diz que ele parou para cuidar de um caído, para cuidar de alguém que precisava de ajuda, que precisava de um socorro, de um auxílio. Jesus sempre está pegando os improváveis, às vezes para nos confundir. Depois, já aí de manhã, falou algo tão tremendo, que eu achei importante. Um dos textos, uma frase que ele usou de manhã. Eu queria embutir aqui nessa insensibilidade. Quantas às vezes está passando por situações difíceis, e às vezes vai na cela, vem na igreja, nós estamos lá orando, buscando, jejuando por aquela causa. E Deus vai e abre uma porta.
Deus vai abençoar o camarada. E o camarada não aparece mais na cela e nem na igreja. E a pessoa é boa, não estou aqui falando mal da pessoa. Mas antes de conquistar o milagre do trabalho, o milagre da cura, da libertação, estava lá, integrado o tempo inteirinho. Recebeu, a primeira coisa que fez, deu as costas para Deus. A insensibilidade, querido, ela está, se a gente não tratar ela está dentro de nós. Deixa eu voltar aqui para o texto. O bispo Jair também falou uma coisa que eu achei interessante. Às vezes a pessoa olha, depois você fala, querido, você sumiu, eu não estou tendo mais tempo, agora eu estou cuidando da minha vida, não estou tendo mais tempo, eu estou trabalhando. E todo mundo precisa, quem é que não precisa? Cuidar da sua vida, dos seus afazeres, da sua família. Mas como nós nos tornamos ingratos, porque nós ficamos insensíveis. Como o bispo pregou de manhã, a presença dele já não se faz presente em nossa vida. Vou voltar aqui para o texto. Lá vai o samaritano passando. Alguém que provavelmente não tinha nada a ver com aquela situação. Uma que os samaritanos não se davam com os judeus. Começa por aí. Por isso que eu acho o texto tremendamente improvável. Jesus usando o improvável. Passa o samaritano. O que ele faz? Ele para. Ele parou quando ninguém mais parou. Ele teve sensibilidade. Querido, Deus tem sido tão bom para conosco. O bispo Jair de manhã falou algo também quando ele disse que os discípulos lançaram a rede e sobre a palavra deles, eles não conseguiram pegar nada. E eles eram extremamente profissionais na pesca, é só olhar a história. Eles eram bons naquilo que eles faziam ali. E aí Jesus entra em cena e eles voltam a pescar. E Jesus manda lançar a rede. E aí, sobre a palavra de Jesus, eles lançam a rede. E quando eles recolhem, a Bíblia diz que estava lá cheio, as redes até se arrebentaram de tanto peixe. E uma das coisas que eu achei tremendo, quando o bispo usou uma frase que eu achei bacana de manhã. Eles vêm e recolhem. O texto é tão tremendo que diz que ele distribui para os amigos, para aqueles que estavam ali, para os barcos do lado, tudo. Mas eles vão saindo, repartem tudo. Por que isso? Porque em cima daquilo que eles tinham feito humanamente falando, eles não tinham pescado nada. Mas eles lançaram a rede sobre a palavra de Jesus. Foi em cima de uma palavra de Jesus que eles lançaram a rede. Por isso as redes vieram cheias. Por isso as redes retornaram com 153 peixes, se não falha a memória, grandes peixes. A Bíblia diz isso. E que milagre, imagina. Repartiram para as pessoas que estavam ali do lado. E ele falou uma coisa que eu achei interessante. Com esse milagre tudo acontecendo, com tudo isso, Pedro recolhe o barco, encosta. E depois larga tudo. E vai seguir o mestre. Aí eu fico meditando. Pedro não se importou se precisava pagar as contas dele, tudo. Não. Ele não se importou com o milagre. O bispo Jair foi muito feliz. Outra frase que ele usou de manhã que eu achei tremenda.
presença de Deus não te afasta do milagre. Isso foi tremendo, viu, bispo? Isso foi palavra de sabedoria. Mas o milagre, sim, te afasta da presença de Deus. E o milagre e a bênção são bons. São coisas boas, maravilhosas, que eu e você devemos usufruir. Mas quando nós nos tornamos insensíveis, nos afastamos da presença de Deus. Talvez os discípulos, lá em Lucas 5, que o bispo ministrou de manhã, talvez eles estivessem desanimados, esfriados. Mas toda vez que você estiver frio, estiver distante, estiver faltando insensibilidade no teu coração, se reconhecer que Deus pode mudar a sua circunstância, que a presença dele pode mudar as suas circunstâncias, confia, porque ele tem o melhor para mim e para a tua vida. O samaritano parou quando ninguém mais parou. Com certeza esse samaritano do texto, querido, ele também tinha as suas obrigações, assim como o levita e o sacerdote. Mas às vezes o levita e o sacerdote estavam preocupados com a religião, com a religiosidade. Às vezes eles passaram e não tinha ninguém, eles falaram, bom, não tem ninguém, está vendo, vamos passar. Cuidar da minha vida, não tenho nada com isso. Quantos às vezes, querido, estão caídos à beira do caminho? Às vezes, nos relacionamentos, uma depressão, no casamento. São pessoas, às vezes, que estão caídas à beira do caminho. E nós? Qual o papel que nós vamos fazer diante desse tipo de situação? Quando encontramos alguém caído, ferido, a Bíblia diz que ele para. A Bíblia diz que ele passa azeite, pega aquele homem, seca suas feridas, passa azeite e óleo. Ai, quero voltar. Um samaritano, alguém improvável, estava com azeite e com óleo. Talvez o sacerdote e o levita, passando por aquele caminho, fosse alguém que estava preocupado com as circunstâncias que nos rodeia aqui embaixo. E por isso talvez eles nem enxergaram aquele homem lá, porque eles estavam cuidando das coisas do tempo. E é bom, é maravilhoso, tem que cuidar. Mas, querido, se essas coisas nos tirar do foco que é Deus, se essas coisas estiverem nos roubando da presença dele, nós estamos na contramão da história. O improvável, de novo, o samaritano, para. E é o que é bacana, que o samaritano, se você usar, se você ver o texto, ele provavelmente era alguém que estava trabalhando, tinha suas posses, porque você olha o texto, ele para, ele sente a dor daquele que estava lá caído. Ele viu o que os religiosos não viram. Quantas vezes, querido, às vezes a gente não nos pega assim, envolvido com as nossas coisas, envolvido com os afazeres, e eles são todos necessários, viu? O que eu estou trazendo aqui nesta noite para você é saber se tudo isso, querido, nos tem nos afastado de Deus, e nós estamos como o sacerdote e o levita, só vindo no templo, cuidando das coisas e deixando o caído de lado.
Ele fez o que os outros não fizeram. Compadeceu dele, passou perto, pesou-lhe os ferimentos, limpou, passou e aplicou óleo e vinho, colocando sobre o seu animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Quantas vezes estão caídos à beira do caminho e às vezes a gente passa, porque a gente está envolvido com os nossos afazeres. Eu já me peguei assim, querido. Primeiramente, Deus falou ao meu coração e eu estou pregando para mim aqui nesta noite. E estou convidando você para escutar. Muitas vezes eu me peguei com essa insensibilidade. Por isso eu queria trazer para você, estou trazendo esse texto para você para fazer uma reflexão nesta noite. Porque nós queremos o melhor de Deus. Mas só teremos o melhor de Deus quando Deus tiver tudo de nós. Ah, irmão, mas tudo é. Com Ele não negocia. Com Ele não tem meio termo. Não tem meio termo. Ele é único. E eu queria te dizer que Ele se faz presente aqui nesta noite, viu? E se há no meu e no teu coração essa insensibilidade, eu nessa noite eu queria ser profeta de Deus na sua vida para dizer, querido, que Ele está aqui, para que você possa estar daqui totalmente renovado, revestido, e sair daqui com uma sensibilidade sobrenatural, que os caídos pelo teu caminho não serão deixados, serão incomodados. Você será tocado por se incomodar de uma forma tão grande, que essas pessoas serão acolhidas por você. E você vai ser um instrumento de Deus na vida delas. No dia seguinte, chegando, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, colocando sobre o seu animal, levou por uma hospedaria e tratou dele. Hospedaria aqui poderia ser a igreja, céu. Quantas às vezes passam por nós caídos à beira do caminho. Que Deus possa dar a mim e a você essa unção desse samaritano, para que nós possamos sim cuidar das nossas vidas, das nossas coisas, mas lembrar que o reino de Deus é em primeiro lugar, as demais coisas Ele acrescenta. É porque, querido, no dia a dia, se a gente não tomar cuidado, nós estamos correndo atrás das coisas. E Ele está ali, do lado, clamando pelo reino. Porque Ele é fiel, Ele é verdadeiro, querido. Quando a gente cuida dEle, cuida das coisas dEle, Ele cuida da gente. Nós vivemos hoje numa sociedade onde tem muitas coisas boas. E aliás, o que nos afasta da presença de Deus não são coisas ruins, não se iluda. O que nos afasta da presença de Deus são coisas boas. Coisas que eu gosto. Todos nós gostamos. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se de alguma coisa gastaste a mais, eu te indenizarei quando voltar. A gente percebe pelo texto que, além de ser samaritano, nem judeu era, ele investe parou a sua vida para cuidar de alguém.
E aí Jesus pergunta para ele: qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e proceda tu de igual modo. E é interessante que isso começa com Jesus, ele perguntando, interpelando Jesus, como é que ele faz para herdar a vida eterna. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? É até olhando assim para o texto, você fica, puxa, que coisa interessante, Jesus montar um cenário desse, colocar uns ladrões, um homem passando, ladrões, sacerdote, um levita, um samaritano, mostrar esse cenário, mostrar um samaritano agindo com misericórdia, um samaritano parando a sua vida para cuidar do caído, um samaritano investindo, porque a Bíblia diz que ele deixa na hospedaria, mas não largou lá não, ele dá 2 denários, que naquela época era uma moeda de prata, que equivaleria a um dia de trabalho das pessoas daquela época. E ele diz assim: cuida, e se faltar algo, quando eu voltar, eu acerto. Aí eu tirei para mim a reflexão, que se eu não tiver um coração totalmente sensível à presença, ao Espírito Santo de Deus, para continuar sendo instrumento dele, porque, querido, é só por ele e para ele são todas as coisas. Não é por causa de mim, é apesar de mim, é apesar de nós. O samaritano ele sentiu que nenhum dos religiosos sentiram, nem o sacerdote, nem o levita. Ele viu o que nenhum deles viram. O samaritano viu o caído. E ele fez o que os outros não fizeram. Cuidou dele. O samaritano não discriminou, porque o samaritano, a Bíblia diz que eles não se davam com os judeus. Os judeus não se davam com os samaritanos. Ele podia muito bem falar: isso não é da minha conta, esse pessoal nem vai com a cara da gente. Como está o nosso modelo de vida cristão? Será que nós estamos igual o sacerdote e o levita, passando ao largo diante das situações que às vezes nos rodeiam? Não, eu sei que você é um samaritano. E se você não era, você vai sair daqui como um nessa noite. Alguém que vai, talvez você fale: irmão, eu tenho que cuidar da minha vida. Na realidade, essa parábola, ela veio no meu coração uns 2, 3 meses atrás. Fui fazer uma supervisão. E numa desse texto, na caminhada, conversando com o irmão, pedi a ele que ele podia me ajudar na obra do Senhor, a discipular uma pessoa. E a resposta daquele irmão, ele mexeu comigo de uma tal forma. Falei: Senhor, será que eu estou assim também?
O irmão orou para mim e falou assim, cara, eu até poder. E eu pedi para ele discipular alguém, eu pedi para ele, eu falei que vê se você consegue uma meia hora por mês, uma horinha da sua agenda, para ajudar a gente no discipulado. E eu lembro que a resposta dele ele disse para mim assim, eu não posso, que eu tenho as minhas coisas, a minha vida. E eu conheço ele. Falei, cara, tem tudo aqui. Falei, Senhor, se a resposta dele em relação às coisas de Deus ao próximo, e era alguém que tinha investido a vida, tinha ganhado, mas precisava tratar, discipular. Porque senão a gente ia fazer como o sacerdote e o levita, ia sentar lá no templo, a pessoa ia embora, ia passar, não ia ajudar, não ia cuidar mais dele. E a resposta daquele irmão amigo, talvez com os valores invertidos naquele momento, em relação às coisas de Deus, mas uma pessoa boa, maravilhosa, mas que olhou para mim e falou, João, não consigo, porque eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso isso, mas todo mundo precisa, todo mundo faz, nós somos todos ocupados. Mas eu não questionei não, a vida é dele. Tem um texto, Lucas 17, versículo 33, se não falha a memória. Aí está tá aí na tela, os meninos, é rápido. Olha aqui que está escrito aí. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. O bispo Jair costuma dizer assim, não é fácil servir ao Senhor. É maravilhoso, é tremendo, vale a pena, mas não é fácil. Olha aí para esse texto. Quem quiser preservar a sua vida, precisa perder. Por isso que o bispo Jair pregou de manhã, só a presença dele. Só a presença dele para fazer você entender tudo isso aí. Só a presença dele para fazer eu e você entender. Só a presença dele para fazer com que eu e você tenha um coração igual ao do samaritano. Eu estou longe desse samaritano, eu preciso melhorar muito. Por isso que eu falei para você que primeiro eu estou pregando para mim. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Como assim, pastor? É porque se você cuidar do reino dele, então a sua vida não é mais sua, é dele. A gente fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. A gente faz até umas duas partes, a gente entrega e aí na hora de confiar. A gente entrega, mas está segurando. Mas eu preciso disso. Você não entregou? Se você entregou, ele vai fazer tudo por você. Os seus projetos, tudo que estiver no teu coração, se o seu coração for dele, querido, fique em paz. Ele vai fazer na sua vida. Efésios 5, queria ler mais um texto, do verso 15 ao 20. Tudo para a gente meditar. Olha lá o que está escrito. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual não há dissolução,
Mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E aí o 20 diz assim: dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus Pai, e em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando sempre graças a Deus por metade das coisas, está escrito aí? 30% das coisas, dando graça por 30%? Tudo. Como diz o AP, tudo no hebraico é tudo mesmo. Falando entre vós com salmos, indo, entoando, louvando cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso, querido, que eu estou te mostrando aqui, vai fazer com que você tenha um coração extremamente voltado para o Senhor e que o teu coração possa ser repleto do coração desse samaritano. E aí eu queria deixar para você, para a meditação da igreja, porque com certeza esse samaritano teve todos esses ingredientes para parar à beira do caminho quando os religiosos não pararam. Está em Gálatas 5, 22. Mas olha aí, olha o que está escrito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Possivelmente, querido, naquele caminho, conhecia tudo da lei, o sacerdote e o levita, mas faltou talvez na vida deles, faltou talvez não, se eles não pararam, faltou isso na vida deles. Faltou amor, alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, para que ele pudesse ter parado à beira do caminho. Às vezes, querido, passa por nós tantas pessoas caídas, e às vezes elas não estão sangrando e nem machucadas, mas às vezes elas estão sangrando por dentro. Quantos às vezes está sangrando por dentro? Que Deus nesta noite, querido, na sua infinita misericórdia, possa te dar a graça, a sabedoria, o entendimento, a capacidade de absorver esta palavra de uma forma que ela possa trazer para você o entendimento, e que nós possamos ser menos religiosos e mais samaritanos. Amém?